E aí, pessoal, canal Cidadão Mediano, José Cristiano na área novamente. Eu queria dar um pitaco, gente, muito rápido na questão da polêmica da semana, uma das polêmicas da semana que o Brasil definitivamente não é para amadores, a questão do Zezé de Camargo e Luciano com o SBT. Para quem não sabe, Zezé de Camargo havia gravado um especial de fim de ano, ou um especial de Natal para o SBT, e ao saber que durante o evento de inauguração do SBT News, as filhas do Silvio Santos, que hoje comandam o SBT, o Grupo Silvio Santos, convocaram diversas autoridades, entre eles o Alexandre de Moraes e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Zezé de Camargo foi às redes sociais pedindo para que cancelassem o seu especial, que ele não fosse vinculado ao ar, porque ele discordava frontalmente da, digamos, da direção política que o SBT estaria tomando. E, enfim, né, gente? Pedindo boicote. E que as filhas do SBT, que as filhas do Silvio Santos, aliás, que hoje comanda o SBT, estariam, digamos, se prostituindo. E veja bem, pro Zezé, que hoje é um bolsonarista, conservador, a favor da família, usou essa expressão para as filhas do Silvio Santos, que se não me engano, uma ou duas delas estão grávidas e todas são casadas. Aí, gente, é que eu falo, a visão que eu tenho hoje para ambos os lados. Como a pessoa pode se queimar, ainda mais um artista como o Zezé, que é um cara milionário, que passou, comeu o pão que o diabo amassou para chegar aonde chegou, tem uma carreira musical belíssima, uma trajetória, um cara que passou fome, enfim. Quem é que não se emocionou com aquele filme dele, Os Dois Filhos de Francisco? Que foi feito, sei lá, 10, 15 anos atrás ou mais, por aí. Enfim, o Zezé, por causa do fanatismo político, e é o que eu falo sempre, que a gente não pode ser putinha de político, a gente tem todo o direito de ser de direita ou de esquerda, mas o Zezé, mais uma vez, entrou naquela galeria de artistas muito especiais, que mergulharam profundamente no bolsonarismo, e isso acontece nos dois lados, mas estou falando especificamente do Zezé porque, num grau muito menor, mas mais ou menos vai acontecer com o Zezé, o que aconteceu em um certo período com o Sérgio Reis, que mergulhou de cabeça no fanatismo, na loucura do bolsonarismo, se queimou no meio, foi, digamos, rechaçado por alguns colegas de profissão, e agora acredito que já tenha voltado, porque afinal é um grande cantor, tem uma carreira maravilhosa. Eu mesmo gosto das músicas do Sérgio Reis, tomara que ele tenha voltado, mas ele teve que dar um recuo, ele teve que dar 2, 3 passos para trás, né, para recuperar os estragos que ele mesmo fez a sua imagem naquele período mais agudo do bolsonarismo, lá por idos de 2019, 2020. Outra personalidade que também entrou nessa foi a magnífica atriz Regina Duarte, que eu considero, na minha opinião, uma das 4 ou 5 principais atrizes da história da televisão brasileira. A Regina Duarte certamente é um dos pilares da Rede Globo. Ela, o Tarcísio Meira, o Francisco Oco e o Chico Anísio, como muito bem falou a Irene Ravage, numa homenagem que recentemente recebeu da Rede Globo. A Regina Duarte é um dos pilares da teledramaturgia brasileira e em especial da Rede Globo, quer queira ou não. Ela, nada mais ou menos, foi protagonista de 3 novelas antológicas. Selva de Pedra, ao lado do Francisco Oco. Essa eu não assisti porque eu era nascido. Roque Santeiro, de 1986, eu era pequeno, mas eu me lembro da magnífica atuação dela como viúva porcina, ao lado de dois grandes ícones como Lima Duarte e José Wilker. E 1988, naquela considerada melhor novela de outros tempos, melhor novela de todos os tempos, Vale Tudo, onde ela fazia um par romântico com Antônio Fagundes e era mãe também que está na mesma prateleira, não menos talentosa, Glória Pires. Pois você sabe, né, Regina Duarte acabou se queimando, né, sempre foi uma mulher de direita, ela era tucana, mergulhou também no bolsonarismo, fez parte do governo Bolsonaro como uma ministra da Cultura, não fez nada, nem tinha capacidade para aquilo, sabe? Falou besteiras, falou coisas lamentáveis, tanto que Lima Duarte simplesmente disse: Regina, tá, para. E o Lima Duarte, todo mundo sabe, é um cara que não gosta do Lula. Outro também que meio que acabou
falando, pelo amor de Deus, Regina, até em tom de deboche, pare com essas loucuras. O próprio Antônio Fagundes. Pô, Zezé de Camargo acaba de entrar nesse rol de pessoas que mergulham no bolsonarismo. Tem todo direito de ser de direita, cara, de ser do agro, não é esse o problema. Mas a partir do momento que você começa a tomar para si brigas, polêmicas, e o Zezé ainda tem o agravante, é o cara que não entende nada de política, é da música. Já falou muita besteira, falou que no Brasil não houve ditadura, enfim. Sabe aquele cara que fica rico, influente, tem muito dinheiro e passa a querer palpitar num campo que ele não tem muito entendimento? É o caso do Zezé. Então, Zezé, todos nós temos direito de mudar durante a vida, mas lembrando, outrora, hoje você tem tanto nojo do Lula, do PT, então seu direito. Eu mesmo fui petista, fanático durante 20 anos e hoje não sou mais. Mas agora, calma lá, Zezé. O SBT as filhas do Silvio Santos estão enfrentando grandes dificuldades para manter o SBT em atividade. É a crise, não só a criatividade, mas é a crise que todas as TVs abertas estão passando. E principalmente o SBT, que é uma empresa muito dependente da imagem, do carisma e da inteligência do seu fundador, Silvio Santos. Então você faz uma bola nas costas da família Bravanel, enfim, que tanta alegria, que tantas coisas fez, e da própria memória de Silvio Santos. Porque Zezé, quem tem televisão tem que depende de concessão pública. É assim no Brasil. Então tem que ser político, tem que acenar pros dois lados. O próprio Silvio Santos fez isso durante anos. E Zezé, eu duvido que você tomaria esse posicionamento se o Silvio Santos estivesse vivo, se você ter culhão. Claro, você pediu desculpa, mas agora é tarde. Você acabou sendo, segundo informações, você acabou sendo botado na geladeira até por outras TVs, outros canais abertos. Você só não vai ser mais, você só não vai ser mais prejudicado porque, por méritos pessoais, você já é um homem rico, milionário, dono de fazenda, dono de construtora, com diversos investimentos, então você não vai sentir. Mas você não precisava ter entrado nessa. E outra, Zezé, o Bolsonaro tá cagando pra você. O Bolsonaro tá nem aí pra ti. O Bolsonaro deixou pelo meio do caminho muita gente que trabalhou na campanha dele. Virou as costas porque ele sempre quis salvar a própria pele dele e os seus filhos. Vou dar um exemplo. Gustavo Bebiano. O cara que mais trabalhou pelo Bolsonaro morreu magoado, jogado no canto. Investiguem aí. Eu vou deixar aqui nos comentários a história do Gustavo Bebiano. Então, Zezé, você tá, de repente, se queimando, arrumando uma bronca pra você em nome de um político, de um cidadão que não tá nem aí pra ninguém. Bolsonaro só olha pro bico dele. Bolsonaro é um ser repugnante, egoísta. É só ver o comportamento. Não vou nem falar dos outros crimes, mas só ver o comportamento lamentável, criminoso que ele teve durante a pandemia. E eu sempre vou bater nessa tecla. Então você, Zezé, tá comprando um barulho, um problema, pra um cara que tá cagando pra você. Por causa dessa seita, essa loucura chamada bolsonarismo. Seja de direita, não tem problema. Seja defensor do agro, agora te limita. Entendeu, pessoal? E outra coisa, gente, quem é empresário não pode ter a fundo muito partido político, lado político. Eu vou te dar um exemplo de um cara aí que tá... O velho da Ravan, durante o governo Bolsonaro, defendia o Bolsonaro assim, ardorosamente. Ia vestido de Zé Carioca na Rede Record. E pau no Lula. Vamos lá. O velho da Ravan é genial, velho. Ele adotou pra ele o público conservador, mas eu nunca vi dizer assim, ó, eu não quero que nenhum esquerdista compre aqui na minha loja. E é um cara de direita. Vive acenando pro público de direita. Vê se agora o velho da Ravan fala mal do governo Lula, que botou certos impostos, que encareceu a importação de certos produtos, nos quais aqui dentro do mercado brasileiro competem com o que ele vende nas lojas dele. Vê se o velho da Ravan fala mal do Lula. E outra, notem bem, conforme o velho da Ravan, o Bolsonaro foi entrando em desgraça política, automaticamente o velho da Ravan pegou pra ele o público conservador, né, bolsonarista de direita, e automaticamente foi se afastando do Bolsonaro, não fala mais no homem. Esse é o cara esperto. Então, Zezé de Camargo, você tem uma carreira digna, uma história admirável, você pisou na bola, não precisa ter se metido nessa. Você pode entrar ser mais um daquele grupo seleto, aquele rol de artistas que se queimaram em nome do bolsonarismo
e não receberam nada em troca. Mas essa é a minha opinião, gente. Se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe, deixe sua opinião se gostou ou não. E até a próxima e segue o baile.